muita luz, muita paz e muito amor mesmo. Esse é um sentimento que todo mundo diz que tem, mas parece que ele anda muito em falta ultimamente no mundo. Semana passada nosso irmão falou, dos problemas do mundo e que nós alcançamos através de sabermos nos doarmos uns aos outros e aproveitando a oportunidade que no mês de outubro dessa vez nós estamos falando sobre personagens do Espiritismo. Eu resolvi também falar sobre os filósofos que nós temos no mundo. E no nosso meio espírita, nós temos o conhecimento que Sócrates e Platão são os precursores do Espiritismo que nós temos, que nos principiou nos conhecimento pela forma com que Sócrates viveu a sua vida e com o que Platão escreveu sobre Sócrates, porque ele era um discípulo de Sócrates. Sócrates, como todos nós sabemos, ele teve uma vida de muito progresso e como filósofo que ele era, ele chegou no fim a ser condenado a tomar cicuta por conta de politicagem mesmo dos momentos da sua época, E ele morreu aos 71 anos de idade. Só que Sócrates, antes de morrer, ele ensinou muito. Ele nos traz, através dos escritos de Platão, porque Sócrates não deixou nada escrito, como Jesus também, e Platão nos conta a história do Sócrates, que foi condenado porque ele estava pregando contra os deuses estabelecidos pelo Estado, e que ele estava corrompendo a juventude da sua época. E politicamente julgaram ele e fizeram com que ele tomasse cicuta. Ele se defendeu, foi ofertado a ele várias condições para que ele não fosse tomar a cicuta, mas ele se negou absolutamente que não. Ele tinha certeza de que aquilo que ele vivia não era o certo, tudo que nós vivemos é o certo porque é Deus que nos concede essa condição. E Sócrates sabia que ele não existiria só naquela vida, naquele modo que todos nós conhecíamos na época. E ele, pela juventude, os seguidores dele na época, chegaram mesmo até a dar propina para os guardas do presídio onde ele estava, para ele fugir. Ele não aceitou também. Ele não aceitou a fuga por conta do que os seguidores deles, a juventude da época que ele tinha conquistado, queriam que ele não morresse de forma alguma. Mas ele absolutamente se negou a isso. Ele fez a sua defesa e foi considerado culpado, e ele não foi obrigado a tomar a cicuta. Ele mesmo tomou a cicuta. Não foi como muitas pessoas eram obrigados, forçados pelo medo. Ele não, ele se prontificou. Existe um filme italiano que conta a história de Sócrates até o momento da sua morte. É muito interessante isso, Eu não sei dizer mais que quando eu assisti isso já faz uns 20 anos que eu assisti esse filme, certo? E era um filme antigo, feito na Itália, e muito bem explicado, conta os detalhes até do julgamento de Sócrates. E como Sócrates é esse exemplo para nós, a filosofia seguiu como que parada no tempo. Ela ficou como uma filosofia teológica,
ficou condicionada a religiões, principalmente ao catolicismo, que sempre prevaleceu depois que foi fundado. E nesse meio tempo, a filosofia sendo da forma que estava sendo, surgiu em 1594, 96, nasceu nessa época René Descartes. René Descartes, todos nós conhecemos a história de Sócrates, né? E René Descartes foi um filósofo que modificou tudo. Ele frequentou escola, ele era de família rica, bem estudado, estudou bem, na escolástica da época, né, que chamava assim escolástica, e ele cresceu achando que a filosofia não era aquilo que estava sendo, ela tinha mudado. Aquelas verdades que Sócrates tinha pregado já não era conveniente na época dele. Ele começou as suas pregações filosóficas e ele tinha os seus métodos. Inclusive, escreveu livros falando a respeito de métodos, certo? Um desses livros é o Discurso do Método, certo? E Meditações Metafísicas. Na realidade, ele escreveu 8 livros, mas esses 2 são os principais que são seguidos até hoje. Esses livros são seguidos até hoje, e ele tinha um dos métodos dele, era duvidar de tudo. Descartes, ele tinha por método duvidar de tudo. Ele não aceitava nenhuma promessa como sendo verdadeira se houvesse um mínimo de dúvida. E ele fazia todos essas palestras dele como filósofo, porque ele era uma pessoa muito inteligente também, e ele não fez palestras só sobre filosofia. Ele era um filósofo em todos os campos que ele participava, em que ele entrava. E ele foi militar também. Maurício de Nassau é o conhecido nosso por conta de nós que estudamos até o primário, né? Sabemos que Maurício de Nassau, um holandês, formou ele era um militar, e Descartes participou como militar durante 2 anos, mais ou menos, como militar. E ele abandonou também o lado militar porque não condizia com aquilo que ele realmente queria. Ele gostava muito de viajar pelo mundo, pelo mundo conhecido dele na época. Ele ia mais para a Alemanha, para a Holanda, para aqueles países nórdicos ali, e ali ele ficava, e ele insistia na sua filosofia de que ele sentia que algo existia a mais do que aquilo que se ensinava, né? Que depois de Sócrates, ele foi o único, depois disso, como filósofo, a falar que existia 2 seres, o dualismo, que seria o ser espiritual e o ser material, que ele chamava de res cogita, que é o ser pensante, e a res extensa, que seria a res material. E ele incluiu uma segunda res, um ser espiritual que ele chamava de res infinita, que para nós, que nós entendemos, é Deus. Então existem três res, né? 3 seres: o espiritual, o material e Deus, que é o ser espiritual infinito.
né? Não se discute isso. Sem Deus, nada existiria. Não existiria, né, o ser espiritual e o ser material. E para ele, o ser espiritual é independente do ser material. O ser espiritual, se não existir o ser material, o que nós chamamos seria o corpo, o nosso corpo físico, o ser espiritual independe do corpo físico para existir. Ele continua a existir sempre. Ele já existia antes, existe numa dualidade quando está no corpo físico, e existe também, né, no mundo espiritual, independente do corpo físico. E ele defendia isso, e ele era uma pessoa muito querida, muito cogitado, né, a gente pode dizer, cogitado, para fazer palestras. As pessoas viajavam de longe para encontrar com ele, para levar notícias dos amigos, buscar notícia dele para os amigos que ficavam, e ele continuava na sua vida, sempre, como sempre, pregando a espiritualidade conforme ele entendia. E Descartes é conhecido como o pai da filosofia moderna. Como pai da filosofia moderna, nós poderíamos citar Roger Bacon, Immanuel Kant e muitos outros filósofos que são seguidores do Descartes. E a filosofia do Descartes, ela é válida até os dias atuais. Até os dias atuais, ela é válida. Nós temos aqui no Brasil o José Herculano Pires, né, que usava o seu conhecimento como filósofo, próprio filósofo, e os conhecimentos que ele tinha de Descartes, e ele contestava, por exemplo, a filosofia de Jean-Paul Sartre, que era um nihilista, uma pessoa que não acreditava, e a filosofia dele era bem materialista, que nem Nietzsche, né? O alemão Nietzsche. Então, a gente tem que entender que a filosofia de Descartes, como era sempre seguida, também foi seguida por Allan Kardec. Allan Kardec usou dos métodos do que Descartes escreveu e deixou nos conhecimentos, e ele seguia esses conhecimentos todos. Allan Kardec, seguindo Allan Kardec, seguindo os métodos de Descartes, ele, né, inclusive aqui no livro que eu estou lendo aqui, né, a influência de Descartes em Kardec, né? Nós sabemos que, seguindo essa influência e pondo ela em prática também, né, Kardec diz, né, o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, né? Para Kardec, o Espiritismo é uma doutrina filosófica. Por isso que às vezes muita gente diz, uma certa discussão, eu estava verificando ainda hoje, se o Espiritismo é religião, não é, e Kardec não fala isso. Kardec fala, que nem nós vimos aqui, o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Todos nós entendemos o grande codificador da doutrina espírita e aceitamos plenamente os seus ensinamentos, porque Kardec, quando falava, no modo grosseiro nosso de dizer aqui, ele não dava ponto sem nó. O que ele falava, ele não conseguia contestação. Muita gente tentou, em algumas reuniões, contestar Kardec, e ele, com as suas respostas, ele rebatia, e a pessoa não conseguia ir à frente
vamos dizer, nas discussões que se tinham nas casas espíritas que ele frequentava, nos centros espíritas que ele frequentava em Paris, né? E como a gente fala muito, Kardec nos mostrando que seguia Descartes, ele nos diz aqui, né, no livro, né? Como Descartes duvidava de tudo, ele não aceitava nada que não fosse puramente verdadeiro, né? Kardec também usou esse mesmo sistema quando ele diz, né? É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma única falsidade como sendo verdade. Da mesma forma, se referindo à fé, afirma que ela não deve ferir a lógica e a razão. Então, tudo que nós temos no Espiritismo, inclusive o nosso centro chama-se a fé pela razão, a fé não pode ferir a razão, a lógica. Como nós temos muitas coisas que nós chamamos de milagres, né? E muitas coisas desses que chamamos de milagres, na realidade são coisas naturais, que a espiritualidade consegue fazer, como Jesus fez, o que nós chamamos de milagres, o que Jesus fez, aquilo era uma coisa natural. Jesus tinha condição, tinha e tem até hoje, né, de fazer curas, de fazer o que nós chamamos milagre, porque o Kardec nos ensina que os chamados milagres que se falam aí, seria uma derrogação da lei de Deus. E Deus não faz milagres. Deus usa do seu amor, da sua bondade, e tudo que Deus quer é. Tudo que Deus faz acontece. Não é milagre, não é uma derrogação da lei que nós conhecemos, né? Kardec afirma que fé inabalável é somente aquela que consegue enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Está aí, né, a finalidade dos ensinamentos de Kardec, que nos mostra que se nós temos fé na condição de espíritas que nós conhecemos, que nós somos, não existe milagres. Se tiver uma pessoa doente e eu fosse uma pessoa capaz, tivesse essas condições, eu poderia expor minha mão sobre essa pessoa e ajudá-la a se ver livre daquele problema que ela tem. Nós temos muitas pessoas que têm essas condições. Em todas as religiões que a gente conhece, a gente vê esse tipo de acontecimento, e acontece porque aquelas pessoas têm essa condição. Todo mundo fulano fez um milagre. Não, a espiritualidade ajudou, e ele, na condição que ele tem, ele fez a cura necessária naquele momento, certo? Ainda hoje um irmão perguntava se nós aqui não tínhamos sessão de curas. Nós não temos. Eu desconheço o centro espírita que tem essa condição, a não ser depois da Dutra. Tem um pessoal lá que são espiritistas, e lá eles fazem curas, aconselham, fazem receitas médicas. É o único ser que eu conheço em Caçapava que faz isso, e vem, parece que uma vez ou cada 15 dias, uma pessoa de uma cidade aqui do Vale do Paraíba que vem para atender essas pessoas. Eu já estive na porta quando eu estava distribuindo papéis para chamar para palestras que nós temos na casa e em outras casas também, e nunca frequentei. Conheço pessoas que já foram atendidas lá, que foram bem servidas, tiveram os seus problemas sanados, né? Eu mesmo não conheço de ter visto, mas existe isso. Desconheço qualquer casa espírita em Caçapava que tem inclusive sessões de psicografia para dar mensagens
às pessoas que frequentam a casa. Nós não temos aqui em Caçapava essas condições, desconheço. As sessões mediúnicas sempre são privadas e as mensagens que as pessoas recebem são praticamente privadas também, e o atendimento é sempre aos nossos irmãos sofredores e aqueles que vêm nos ajudar, nos ensinar com os seus ensinamentos. Kardec, seguindo o método do discurso de Descartes, nos traz esses ensinamentos. Aqui na casa nós tivemos um curso de filosofia espírita, e esse curso durou 2 anos, e foi feito 2 vezes esse curso aqui no centro, e depois ele partiu para outro centro, que seria lá no Fé, Amor e Caridade, e a pandemia acabou extirpando. Nós não temos mais o curso de filosofia espírita aqui em Caçapava. Aqui em Caçapava, aqui nessa casa, nós tivemos durante 4 anos um curso de 2 anos e depois outro curso de 2 anos, e eu frequentei os 2 cursos, e até hoje eu tenho que frequentar mais uma vez, porque eu tenho muito que aprender, me falta muito. E foi desse curso de filosofia espírita que nós tivemos aqui. Esse livro faz parte do livro de filosofia espírita. Eu vendo que estávamos todos, em cada casa espírita, está sendo falado de um personagem espírita, né, no nosso Brasil, né, e é muito interessante. Quando tiver uma outra oportunidade, eu fiquei conhecendo personagens que eu nunca tinha ouvido falar, e a grandeza desses personagens que ajudaram a divulgar a doutrina espírita. São trabalhadores, e quando se tornaram espíritas depois de adultos, com 20 anos ou mais, e durante o resto de sua vida eles trabalharam sobre a doutrina, certo? E nós que somos seguidores desses trabalhadores, os verdadeiros trabalhadores da doutrina espírita, que vêm divulgando, né? Ainda hoje nós temos excelentes divulgadores da doutrina espírita, né? Jorge Elahá, Haroldo Dutra Dias, né? Nós temos o próprio Divaldo Franco, que continua dando sequência a tudo aquilo que o Chico deixou para nós, né? Divaldo Franco é um desses seguidores e sequenciadores da doutrina espírita. Nós não vamos ter Divaldo Franco para sempre aqui também, como não tivemos o Chico, certo? Mas já existem nomes que estão aparecendo para nos ajudar na divulgação da doutrina espírita. É importante, eu diria a vocês, ler pelo menos 1 ou 2 páginas sobre a doutrina espírita por dia, porque a gente sempre vai encontrar alguma coisa. Se você ler 1 ou 2 páginas, você vai acabar se interessando por aquele assunto que você está lendo, e você vai mais adiante, né? Porque hoje eu fiz esse curso 4 anos, falei, eu vou falar sobre Descartes, que nós conhecemos, que é conhecido, eu conheci através desse livro, que eu frequentei o curso aqui, como o pai da filosofia moderna, certo? Um dos que nós conhecemos, o brasileiro José Herculano Pires, era um desses que usava o método do discurso de Descartes para nos ajudar a entender. O próprio José Herculano Pires escreveu um livro chamado Os Filósofos. Eu li esse livro, li o livro bem antes dos cursos de filosofia começar aqui, certo? E foi interessante que quando foi tocado no assunto do livro Os Filósofos, ele conta a história de uma forma romanceada dos filósofos, né? De vários filósofos. E é muito interessante a gente ter conhecimento, porque a gente vai aprendendo e vai sentindo interesse
em buscar mais conhecimento naquilo que a doutrina espírita ensina. Eu, por exemplo, conheci a doutrina espírita através do livro Nosso Lar, de um irmão ateu, né, que me passou esse conhecimento. Falou: a morte não é só isso aí que você vê. Fiquei conhecendo o espiritismo no dia do sepultamento do meu pai, e eu também já estava distante com tudo. Quando eu conheci o livro Nosso Lar, tudo mudou. Falei: puxa, eu li o livro, entendi e aceitei aquilo com muita calma. É como se eu já soubesse daquilo, né? E para mim, espiritismo era Chico Xavier, mais nada. Quando alguém falava de Allan Kardec, Allan Kardec para mim era coisa do passado, era coisa de mais de 150 anos atrás. E eu torno a dizer que a gente deve ler até os panfletinhos que a gente pega, que a gente ganha. Foi num panfletinho uma vez, eu li uma pergunta e uma resposta. Eu achei interessantíssimo a pergunta feita e a resposta dada. Aí embaixo estava escrito: extraído de O Livro dos Espíritos, pergunta tal e tal, pergunta tal. Aí falei: pô, mas Allan Kardec, uma coisa dessa daqui? Foi então que eu procurei saber quem tinha. Eu não tive na época condição de comprar um livro, mas eu achei uma pessoa que me emprestou os 5 livros de Kardec para me ler, certo? E eu li e releio até hoje os livros, e quando eu tenho dúvida, hoje com mais facilidade, a gente procura no computador de bolso, que é o celular, você faz a pergunta, já vem lá dizendo aonde que está a pergunta, a resposta, a pergunta número tal, isso e aquilo. Está muito fácil para nós hoje. E ali mesmo já vem a dúvida que você tem, você faz a dúvida e vem ali. Vocês querem ouvir uma palestra sobre Descartes? Vai no computador de bolso e faz uma pergunta: quem foi Descartes? E aí vocês vão saber. Seria difícil para mim falar de Descartes, como está escrito aqui no livro, é o capítulo inteiro, né? E vale a pena, que eu fiquei sabendo que Descartes aceitou os ensinamentos de Sócrates, né? E até hoje ele é considerado o pai da filosofia moderna, e todos nós devemos procurar saber não só dele, mas de muitos outros que vieram depois dele ou foram contemporâneos a ele. É muito importante isso para a gente aprender, para a gente não ter dúvidas, porque dúvidas a gente tem, mas tem resposta para tudo. E a gente muitas vezes diz que Deus tem mistérios, né? Isso é mistério de Deus. Deus não tem mistério para nenhum de seus filhos, não tem mistério. Simplesmente Deus, de acordo com a mudança do nosso intelecto, vai evoluindo, Deus vai liberando maiores conhecimentos. Há pouco mais de 150 anos atrás, começou a doutrina dos Espíritos. Até hoje, às vezes ela ainda é contestada, eu vejo isso quando eu procuro alguma coisa, mas as contestações dessas pessoas são vazias diante das respostas que os 5 livros da codificação e muitas outras pessoas nos trazem em conhecimento, que fizeram experiências, sabe, de materializações, de curas, de tudo isso. São livros muito importantes para a gente ler. Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão a respeito e não perdessem a oportunidade de procurar mais conhecimento. Tenham os 5 livros da codificação, porque dali o que mais escreveram, certo? O que Chico Xavier escreveu veio sequenciar, fazer um pequeno complemento, e ainda, gente, não está tudo complementado. Tem muito para se aprender, muito para se praticar, muito para se amar. Vamos começar a segunda parte dos nossos trabalhos agora. Todo mundo mentaliza os seus escritos lá no livro de vibrações, certo? E vamos todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
dar sequência aos nossos trabalhos. Que assim seja.